Capítulo 1 do livro de Lucas diz assim: Havendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós aconteceram, como nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares, sendo os mesmos ministros da palavra. Pareceu-me também, depois de ter me informado com diligência e entendido todas as coisas desde o princípio, descrevê-los a ti tudo por sua ordem, ó excelentíssimo Teófilo, para que conheças a veracidade das coisas das quais já estás informado. Existiu nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. E aconteceu que, enquanto ele estava executando o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para queimar o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então lhe apareceu um anjo do Senhor, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, ao vê-lo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e tua mulher Isabel dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois já estou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a te falar e a te dar estas alegres novas. E eis ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, as quais se cumprirão a seu tempo. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha visto uma visão no templo, e falava por gestos, pois ficou mudo. E sucedeu que, cumpridos os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E se ocultou por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor no dia em que me atentou em mim, para tirar a minha afronta entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse:
Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então o anjo lhe disse: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e lhe dará ao Senhor Deus o trono de Davi, seu pai. E reinará na casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada a uma região montanhosa, uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar a voz da tua saudação aos meus ouvidos, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. E bem-aventurada a que creu, porque hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, tirou dos tronos os poderosos e levantou os humildes. Aos famintos encheu-os de bens, e aos ricos despiu-os vazios. Auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. E contemplou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha tido para com ela grande misericórdia e se alegraram com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam pelo nome de seu pai, Zacarias. E respondendo sua mãe disse: Não, porém, será chamado João. E lhe disseram: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: João é o seu nome. E todos se maravilharam. E logo sua boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo:
Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma tocha de salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e em justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho de paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. O capítulo 1 do apóstolo Lucas, mais conhecido como Doutor Lucas, ele fala sobre mulheres benditas, mulheres escolhidas, mulheres ungidas e separadas para o envio do Messias. E quando o anjo se apresenta a Maria, dizendo que o Espírito Santo descerá sobre ela e cobrirá ela com a sua sombra, e que ela dará a luz ao Filho de Deus. Como uma mulher pode dar a luz a um Filho de Deus estando para se casar? Porque Maria e José eram judeus. E, sendo judeus, a tradição deles é que o casamento seria puro e sem máculas, e que eles estariam unidos diante da lei de Deus. Então, eles esperavam para ter o ato sexual após o casamento. E quando Maria entende que aquilo era uma profecia divina para a vida dela, ela indagou o anjo. Ela perguntou: como sucederá isso? Ou seja, isso é sobrenatural. Isso é impossível. E o que é impossível para nós é possível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus quando se torna impossível para nós. Nas mãos de Deus está toda a possibilidade e nas nossas não. Então, Deus, ele cumpriu a vontade dele na vida daquela serva que ele escolheu. Deus, ele olhou o coração de Maria e Deus escolheu ela como a mãe do Filho de Deus. Então, Maria, ela vai visitar Isabel. E quando ela visita Isabel, ela acredita no sobrenatural do Senhor. Porque ao passo que ela toma essa ação, ela está dizendo a Isabel que ela será mãe do Filho de Deus. E quando Maria se aproxima, a criança salta no ventre de Isabel, porque Isabel estava grávida de João. E quem foi João? João foi profeta do Senhor.
João, ele preparou o caminho para o Messias. E quantas vezes nós somos escolhidos para preparar o caminho para que o Messias possa passar? E muitas vezes nós não vamos entender, mas o que está acontecendo mundialmente está refletindo naquilo que nós estamos plantando, porque independente de todas as circunstâncias, toda a área física, emocional, mental e espiritual está evoluindo, porque o Senhor, ele quer se revelar a nós. Porque o Senhor, ele quer estruturar dentro de nós a preparação para receber o Filho de Deus. E quando nós entendemos que todas as coisas estão no controle do Senhor, nós entendemos que nós somos peças fundamentais para fazer a obra do Senhor. Nós entendemos que nós temos que nos levantar com as nossas forças e fazer parte desse reino. E o que é fazer parte do reino? É você entender que os dias estão passando, as horas estão passando e o caminho é estreito. E nós precisamos divulgar o Evangelho. Nós precisamos pregar aos corações famintos da palavra de Deus, porque há restauração, há milagres. O Senhor, ele quer operar o sobrenatural, aquilo que é impossível para nós, será possível para ele em todas as coisas. Quando nós olhamos e falamos, Senhor, essa área da minha vida está com dificuldade, eu não consigo. Senhor, para mim é impossível, talvez para Maria fosse impossível casar. Talvez para Maria fosse difícil essa área sentimental. Talvez para Maria fosse impossível encontrar um homem de Deus valoroso como José. Talvez para Maria ela olhasse e dissesse: não, José não vai se casar comigo. Talvez as incertezas dela pudessem fazer com que ela se humilhasse ao Senhor. E diante dessa humilhação, diante dessa simplicidade, o Senhor olha para o coração daquela mulher. E ele entende que ali é o lugar de habitação para que o filho dele nascesse. Para que o filho dele desenvolvesse dentro daquela mulher. Para que aquela criança fosse gerada ali dentro daquele útero. Talvez um útero de dor. Talvez um útero de sacrifício. Talvez um útero de traumas. Talvez um útero de impossibilidades. Mas o Senhor, ele faz assim. Ele escolhe quem ele quer. José, da descendência de Davi, um homem valoroso e que foi escolhido pelo Senhor para ser pai do Filho de Deus. E quando Maria entende o sobrenatural e vai falar com Isabel, que também estava gerando um milagre, porque na idade de Isabel e Zacarias era improvável ter filhos. Mas eles queriam ter filhos, mas na impossibilidade deles, o Senhor tornou possível. E qual que é a área da sua vida que é impossível para você? Qual é a área da impossibilidade que não permite com que você sonhe mais, com que você acredite mais, com que você pare de orar e de adorar ao Senhor? É nessa área que o Senhor quer usar a sua vida. É nessa área que o Senhor quer transbordar, assim como Ele fez com Maria e José, assim como Ele fez com Isabel e Zacarias. O Senhor, Ele vai fazer na sua vida. É preciso crer, é preciso confiar, é preciso entender que tudo está
no controle de Deus. Ele é dono de todas as coisas e o impossível Ele vai fazer. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e que venham grandes novidades na sua vida para que aquilo que é impossível para você se torne possível diante de Deus. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.